Finalmente, a primeira lutadora feminina de ambos Shumatsu e Apocalipse dos Deuses entra em cena e ela vai brincar com o Neza que nem boneco de Toy Story. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do capítulo 16 do spin-off de Shumatsu no Valkyrie chamado de Apocalipse dos Deuses, que é o capítulo mais recente que foi lançado dessa obra esquisita. E claro, ele tá totalmente completinho e traduzido pra nós do melhor jeito possível. E também ele contém várias coisas bem interessantes que agregam bastante pra lore de Shumatsu e também explica algumas coisas da obra principal também. O capítulo 16 do Apocalipse dos Deuses tem um total de 41 páginas, um capítulo com um tamanho bem generoso se comparado aos seus anteriores e aos atuais da obra principal de Shumatsu também, um capítulo que foi também bem montado e com uma história bem interessante, mas que, como todos os outros, ele peca bastante na sua arte, tendo closes bem feios de personagens e cenas de perspectiva extremamente suspeitas e deixando um pouco a desejar. Um pouco não, né? Deixando bastante a desejar, apesar de compensar um pouco na história que ele tá contando. O capítulo 16 vai contar com mais cenas do Indra, mostrando a grande repercussão da sua vitória contra o Suzaku, grandes revelações sobre o sistema de poder e também vai contar com o início da quarta luta do Ragnarok dos deuses, apresentando dois personagens extremamente interessantes que sozinhos com suas histórias, eles já agregam bastante pra lore geral de Shumatsu. Mas claro, pra saber cada detalhe do que já aconteceu e saber tudo também dessa história secundária de Shumatsu, fica até o final do vídeo. Não esqueça também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo, de uma forma bem mais próxima e pessoal, atualizando vocês de primeira mão das coisas aqui no canal e de qualquer outro tipo de coisa que eu veja que é interessante compartilhar com os meus queridos seguidores, como por exemplo caixa de perguntas pra vocês perguntarem o que quiserem pra mim, ou atualizar vocês de qualquer problema que possa acontecer que vai atrasar algum vídeo ou qualquer coisa desse tipo. O meu nome lá tá aparecendo aí na tela, mas vou deixar também como primeiro link aqui na descrição e também nos comentários se eu me lembrar. Mas enfim, gurizada, já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo do Shumatsu no Valkyrie e também dos seus spin-offs, e também, claro, compartilha esse vídeo pra que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 16 se chama Deus Artificial e começa de onde o capítulo anterior parou, mas de uma visão dos deuses gregos da situação. A tela mostra uma grande imagem do Indra com seus dois grandes machucados no peito e também no seu braço. Os deuses todos gritam de alegria pela vitória do Indra, enquanto a narradora anuncia bem alto que o vencedor da terceira luta da primeira rodada do Apocalipse dos Deuses é o deus do trovão Indra. Mas lá da área dos deuses gregos do Olimpo, tanto Ares quanto Hermes parecem bem irritados, mantendo constantemente uma cara fechada enquanto olham a situação. Ares chama o nome do Hermes e Hermes responde dizendo que sim, ele já sabe. E Ares fala pro Hermes com uma afeição e uma entonação extremamente séria que esse torneio do Apocalipse é extremamente perigoso para eles, perigoso para os próprios deuses. Hermes encara o Ares de volta, respondendo também com outro olhar bem sério, claramente concordando com a fala do Ares. E ele fala que o Indra, ao vencer a terceira luta, a sua luta contra o Suzaku, atingiu um novo patamar de força, evoluindo para um guerreiro de um nível ainda mais alto que antes. Hermes comenta que ele crê que agora, mesmo se comparando aos deuses chefes, a força do Indra não é inferior em nada. E na imagem vemos que a fala do Hermes estava se referindo aos deuses de alto patamar, os seres supremos do paraíso, como Shiva, o deus supremo do hinduísmo, também do Hades, que é o deus supremo do submundo, e também do Thor, que é o guerreiro mais forte da mitologia nórdica, onde os três representam um patamar de força e habilidade extrema até mesmo entre os deuses supremos. Ares fala com um tom mais alto que quando um deus luta contra outro deus, é exatamente isso que acontece, pois quando ocorre um duelo mortal entre dois deuses, o vencedor do duelo se torna um ser totalmente novo, dizendo que um novo monstro nasce sempre que uma luta assim acontece. E em pensamento, Ares diz que esse torneio para decidir quem é o deus mais forte é um veneno mortal para os próprios deuses, onde monstros incontroláveis além do entendimento dos deuses devoram uns aos outros. E Ares se pergunta que monstro que surgiria no fim de todo esse torneio. Afinal, o vencedor do torneio teria que vencer umas 3 ou 4 lutas, o que faria esse mesmo deus evoluir várias e várias vezes. Ares continua dizendo que pior ainda, o que vai acontecer se esse monstro foi um dos extremamente perigosos deuses exteriores. Ares olha pra Zeus e chama ele pra perguntar alguma coisa. E em seguida, Ares pergunta pra Zeus se ele não esqueceu daquele prêmio extra do Apocalipse dos Deuses. Zeus dá uma breve e pequena risada e diz que claro que ele não esqueceu. Ares fica em silêncio por alguns segundos, mantendo um rosto muito sério enquanto olha pra ele. E em seguida começa a dizer que se o pior vier a acontecer nesse torneio, Ares começa a caminhar pra fora daquele lugar onde estão Hermes e Zeus e continua dizendo que se o pior acontecer, ele vai cumprir o dever dele como deus da guerra. E em pensamento, Ares fala que mesmo se seu poder não for o suficiente, ou mesmo que seu corpo seja despedaçado no cumprimento desse dever, e agora em voz alta ele diz que se for pra proteger o reino celestial que ele tanto ama, ele vai fazer o que for preciso pra isso. E ele se retira daquele lugar deixando uma aura absurda pra trás. E eu realmente não esperava uma cena tão zica do Ares em qualquer momento da obra assim, viu? Ele pode ser um fator piada da obra desde o começo, mas essa cena foi respeito, porra.
Gohan. Mas depois que Ares sai da sala onde eles estão, Zeus dá uma outra pequena risada e diz pro Hermes ficar tranquilo, dizendo que em seguida que ele também pensa da mesma forma que o Ares a respeito de cumprir o seu dever se algo acontecer. E agora a cena volta pra Arena Valhalla, com a narradora alegrando os deuses, dizendo que agora, mesmo com a empolgação que a terceira luta deixou em todos que estavam assistindo, eles estão de volta pra continuar o torneio. A narradora pergunta se todos perceberam, e ela diz que a luta anterior, felizmente ou infelizmente, acabou saindo do controle deles. E por causa disso, diferente de todas as outras lutas, a arena agora está completamente intacta. Na cena agora mostra os deuses hindu reagindo à entrada dos novos lutadores, com um dos deuses incomodando o Indra, dizendo que isso aconteceu por causa dele, e com o Indra respondendo que não foi culpa dele no final das contas. Essa cena de confraternização deles foi muito engraçadinha. E a narradora diz que, em outras palavras, já que a terceira luta não aconteceu dentro na arena e que por causa disso a arena está completamente intacta, então eles podem dar início à quarta luta da primeira rodada agora mesmo. E na cena mostra agora o rosto dos dois deuses que vão batalhar nessa rodada. Aquele homem pequeno com um rosto sério e a Morrigan com um sorriso bastante empolgado. E essa foi uma ótima desculpa para dar início rápido para a próxima luta. Uma desculpa realmente muito boa e muito bem pensada. E claro, os caras sempre dando um jeitinho de apressar cada vez mais esse mangá pro final, né? É foda. Agora, em outra parte do Valhalla, uma parte mais afastada da arena, duas pessoas começam a correr enquanto dizem que ferrou, porque a próxima luta já vai começar e eles estão atrasados. E vemos que esses dois são Pixie e Sandy, os dois companheiros do Sun Wukong que apareceram anteriormente. O Pixie pergunta onde que o irmãozão deles foi, e o outro fala que mesmo que ele tenha recuperado a vontade de lutar, esse temperamento instável dele continua o mesmo. Os dois se referindo ao Sun Wukong. Os dois param e o Pixie senta numa árvore, dizendo que não tem muito o que fazer agora, e que eles dois mesmo deviam assistir a luta sozinhos. O outro concorda dizendo que é sempre assim, mas chama a atenção em seguida do outro pra dizer alguma coisa. Sandy pergunta pra ele sobre o momento atual do apocalipse dos deuses. Ele pergunta pra ele sobre quem que ele acha que vai avançar nesse torneio pra decidir o deus mais forte, dizendo que obviamente além do Sun Wukong. Mas o Pixie responde dizendo que ele não tá nem aí, porque não importa quem avance no torneio, não existe alguém que consiga vencer do Sun Wukong nesse torneio inteiro, dizendo claramente que ele é o mais forte da lista inteira. Mas ele fala também botando uma observação nesse comentário que ele acabou de fazer, dizendo que se existe alguém capaz de dar trabalho pro Sun Wukong de agora nesse torneio, esse alguém só pode ser aquele deus, citando que existe algum deus na lista que, apesar de não vencer do Sun Wukong, é o único que chega perto dele em questão de força. Mas alguém interrompe a conversa deles. Esse alguém é o nosso mano Kuchulain, que reaparece na história, e ele diz que parece que os dois estão falando de alguma coisa bem interessante. Os dois irmãos se assustam com essa voz do além do Kuchulain, que eles não sabem onde está, mas em seguida de novo ele diz que ele também tá afim de ouvir essa conversa deles. E finalmente eles notam a presença do Kuchulain, vendo que ele estava em cima de uma árvore perto da árvore que eles se encostaram antes. Kuchulain olha pra eles com um sorriso e pergunta quem que eles disseram que é o mais forte do torneio. Eles se surpreendem com a presença do Kuchulain ali e dizem que ele é quem vai ser o adversário do Sun Wukong na segunda fase do torneio do apocalipse dos deuses. E eles falam seu nome ainda com um tom bastante impressionados. Kuchulain diz pra eles que pelo jeito que eles estão falando, parecia que o velhote do Prometheus acabou perdendo sua luta, pra surpresa do Kuchulain. Mas Kuchulain abre um sorriso dizendo que agora isso o deixa mais tranquilo. E nesse quadro nós vemos as costas do Prometheus no momento em que ele saiu da sala depois de tratar do Kuchulain lá no início da segunda luta. Um painel que lembra bastante o painel das costas do Leônidas. Kuchulain diz que isso deixa bem mais tranquilo, porque o que ele queria era exatamente isso. Ele queria um inimigo que ele pudesse derrubar sem remorso algum na arena, revelando que Kuchulain sentiu um pouco de empatia pelo Prometheus anteriormente, provavelmente pelo jeito bondoso do Prometheus de ser e também de pensar. Mas apesar disso, por pura empolgação, Kuchulain emana uma aura forte, como se estivesse bem empolgado pra lutar, sabendo que seu oponente vai ser o Sun Wukong, o que assusta um pouco os outros dois. Mas em seguida o Pixie dá uma risadinha dizendo que esse moleque é realmente cheio de atitude, e o Sandy diz que ele até gosta de caras como esse, com os dois agora aparecendo atrás do Kuchulain e calmamente indo pra longe dali em direção à arena. Sandy e Pixie dizem que o Kuchulain na verdade se parece muito com o Sun Wukong de antigamente, o Kong mais novo da viagem do oeste, mas Kuchulain só olha pra ele sem entender nada enquanto os dois se retiram dali. Mas agora em outro lugar nessa mesma floresta, deitado em um dos galhos de uma outra árvore, está o Wukong descansando depois da sua luta. Mas o narrador agora começa a contar uma história do Wukong, uma história do seu passado, o passado onde o Wukong enfrentou diversos deuses durante a sua jornada ao oeste. Ele diz que gravadas no corpo do Sun Wukong, o grande deus sábio, estão as memórias lendárias das grandes batalhas que ele travou, e na imagem agora vemos uma grande criatura, na verdade um grande ser divino, um grande deus, onde é dito que esse deus gigantesco é chamado de deus artificial, um deus criado do zero como um mecha. Ele tem uma aparência parecida com o Buda clássico que a gente conhece e carrega consigo uma grande
espada. A cena mostra uma grande batalha que tá acontecendo, uma batalha entre grandes criaturas malignas contra vários deuses mecanizados. O narrador fala que em tempos antigos, inúmeros deuses malignos e cruéis semeavam o caos no mundo do paraíso, dominando e corrompendo completamente o reino divino. E para restaurar a ordem, foram forjados esses deuses artificiais, chamados de deuses ex machina, um exército de deuses totalmente mecânicos para salvar o paraíso. O narrador continua dizendo que assim, cada batalha travada por esses deuses artificiais acabou por, em consequência, acabou por moldar até mesmo um macaco demoníaco sem nome nos confins do mundo. Esse macaco que acabou se erguendo como o mais forte deus da batalha. E ele diz ainda que não seria exagero dizer que ele foi forjado até se tornar o grande sábio Sun Wukong. Agora a gente vê o Wukong dizendo que ele foi um guerreiro que foi forjado por toda essa batalha, um deus que só é forte como é hoje por causa dessas guerras travadas por esses deuses malignos e os deuses artificiais. Mas o narrador diz que nessa lenda existe uma verdade que nunca foi contada pra ninguém. E vemos agora que no exército dos deuses artificiais não existem apenas deuses gigantescos e aterrorizantes. Existiam também deuses com uma estatura menor, mas também perigosos como qualquer um dos outros deuses ex machina também. E esse deus encontra na batalha o Sun Wukong, carregando duas espadas em suas mãos. E agora a cena retorna para o momento na arena, o momento antes da luta começar. A narradora continua a dar um contexto sobre a situação do apocalipse dos deuses, explicando algo sobre esse grande torneio. Ela explica que o que torna esse torneio tão perigoso assim não são apenas os deuses exteriores que todos sabem que compõem a maioria dos lutadores desse torneio. Essas falas dela tornam o público da arena meio apreensivo, quebrando a alegria que eles estavam exalando antes. Ela começa a narrar uma história dizendo que outrora, para enfrentar os deuses malignos e cruéis que assolavam o reino celestial antigamente, os deuses desenvolveram soldados divinos totalmente autônomos. Soldados esses que foram criados para aplicar a punição divina em todos aqueles deuses caóticos e malignos. Deuses esses que assolavam o paraíso. Esses soldados eram chamados de deuses artificiais. Mas a narradora fala também que entre esses soldados artificiais, havia um que era ainda mais especial. Um soldado especial que era totalmente único em sua existência. A cena corta agora pro Pixie que está assistindo a luta, e ele fala que é verdade, e comenta dizendo que se tem alguém nesse torneio que pode dar trabalho por seu irmãozão, que é o Sun Wukong, é esse guerreiro desgraçado. A narradora continua sua história dizendo que esse ser em especial foi criado com um objetivo diferente dos outros deuses artificiais. Esse deus especial foi criado para caçar certos indivíduos também especiais. Indivíduos esses que nem mesmo os deuses artificiais comuns conseguiam enfrentar normalmente. Seres especiais como o próprio grande sábio Sun Wukong. Em outras palavras, esse ser especial era um deus artificial desenvolvido especificamente para lidar com esses deuses exteriores que incomodavam os deuses do paraíso. O narrador começa a contar agora uma história sobre a jornada do oeste, dizendo que durante essa jornada, esse deus especial enfrentou o grande deus sábio Sun Wukong, e diz a lenda que após uma grande e feroz batalha, ele havia sido derrotado. Na imagem mostra uma imagem retratando um quadro mitológico clássico de uma luta entre o deus sábio Sun Wukong e esse outro deus artificial misterioso, na imagem representando ele com 4 braços e 2 armas divinas. Mas o narrador da história diz que apesar de tudo isso, essa lenda é apenas uma ficção, e ele diz que a grande verdade desse evento é outra bem diferente. E na imagem vemos que esses dois deuses travaram uma batalha realmente feroz, mas também sangrenta e mortal. A imagem mostra o Wukong extremamente ferido, jorrando sangue por todo o seu corpo e ainda com uma espada atravessada em seu peito. Já do outro lado é mostrado esse deus artificial especial, onde mostra ele com seu corpo mecanizado todo quebrado, seu braço esquerdo também todo destruído por completo, e ainda assim com o bastão do Sun Wukong atravessando em seu peito. Os dois claramente à beira da morte. Os dois guerreiros travaram uma luta que quase levou à morte dos dois, mas o narrador diz que mesmo depois de lutarem por 17 dias seguidos sem parar, os dois não chegaram a uma conclusão decisiva do vencedor da luta, e diz também que o registro final dessa luta foi apagado dos registros oficiais do Reino Celestial por completo, e com isso eles acabaram por declararem como se essa luta nunca tivesse acontecido. E por fim é mostrado que quem estava narrando essa história e contando ela era o grande deus Enma-Daioh, e por fim ele fecha o livro dessa história. Ele fala que obviamente que aqueles dois não gostam disso nem um pouco sequer, falando sobre o Wukong e também esse deus misterioso, tratando os dois como grandes arqui-inimigos de antigamente. E agora na mente desse deus artificial misterioso, ele diz que desde aquele dia ele havia caçado com essas suas mãos incontáveis deuses malignos e ferozes, assim como também deuses exteriores, mostrando esse deus no meio de uma chacina de deuses que ele mesmo deve ter causado. Mas ele diz que não importava quantos deuses malignos ele caçasse, seu coração nunca encontrou a satisfação que ele queria, a satisfação que ele sempre buscou, e diz que a culpa disso
tudo era daquele cara, era culpa toda do Sun Wukong. Ele diz que pouco lhe importa a sobrevivência da humanidade. Ele fala em seguida agora várias coisas, questionando sobre esse deus mais forte de todos que esse torneio vai revelar, se questionando sobre esse apocalipse dos deuses em si, se questionando também sobre o Ragnarok entre deuses e humanos. E por fim ele chega na conclusão de que pra ele nada disso importa. E finalmente a narradora introduz a entrada do grande guerreiro divino artificial, dizendo frases que ele disse na época da guerra. Frases como: não deixarei mais esses malditos deuses exteriores fazerem o que bem entenderem. Ou também frases como: se é para subjugar os deuses exteriores, deixem isso comigo. E ela diz que ele é o aterrorizante super deus mecânico criado pelos deuses supremos, por fim gritando o nome dele na arena, chamando-o de Neza, o deus artificial da China. Um deus artificial que de aparência se parece muito com o Genos de One Punch Man, e tem um design não tão ruim, mas também não próximo de um design que eu gostaria de ver. Afinal, como eu disse, eu não gostei muito da introdução desses deuses mechas em abundância na história. Achei meio paia, vai? Mas em sua mente, Neza diz que sua missão de subjugação daquele dia, a missão dele de matar o Wukong naquele dia, ainda não foi concluída, e diz que para concluir essa sua missão, ele já havia fortalecido seu poder de combate há muito tempo. E Neza fala que tudo o que ele pode fazer agora é ficar sentado aí na plateia, quieto, e assistir todo o poder que ele alcançou após o seu upgrade, se referindo, claro, ao Sun Wukong, que é seu arqui-inimigo declarado. Neza olha pra plateia e o seu olho esquerdo brilha, como se ele estivesse escaneando os deuses da plateia para tentar achar o Kong, mas o que ele vê é apenas aqueles dois parceiros do Wukong, mais nada do deus macaco. Isso deixa o Neza confuso por um tempo, confuso por não ter encontrado o Wukong na plateia, e ele desacredita nisso e começa a escanear os arredores com a condição específica de encontrar qualquer sinal do Sun Wukong na volta. E depois que a varredura foi concluída, a sua inteligência artificial mecânica diz que nenhum indivíduo correspondente foi encontrado na área à volta, e reagindo a isso, Neza fica bastante bravo, gritando o nome do Sun Wukong e o chamando de desgraçado internamente. A cena corta de novo pro lugar onde o Wukong tá dormindo, mas do nada ele acorda no meio do seu sono num susto, onde ele tava já até babando. Essa cena apareceu quando o cara tá tendo aquele sonho lá que ele tá caminhando e tropeça no chão ou tropeça na escada, tá ligado? E acorda dando um susto. O tanto que eu odeio esse tipo de sonho é brincadeira. O Wukong acorda e se pergunta que horas são, mas agora a cena volta pra arena novamente, pro Neza todo bravo porque o Wukong não apareceu pra ver a sua luta. A narradora continua apresentando os lutadores, dizendo que agora pra enfrentar o Neza, seu oponente vai ser essa pessoa. E por fim a IA do Neza alerta ele que algum perigo tá se aproximando dele. Aquela IA começa a dizer que ela detectou a aproximação de um indivíduo bastante perigoso, um indivíduo que possui um nível de ameaça de número 5. A gente ainda não sabe o quão alto é isso, ou qual é o nível mais alto que o Neza pode detectar por enquanto, então vai ser bem interessante quando essa informação for dita, né, for explicada. Mas quando o Neza olha pra frente, pra aquela pessoa que tá se aproximando dele, ele nota que uma presença avassaladora vai enfrentar ele nessa luta, e o seu oponente nessa luta vai ser a deusa exterior com o título de Inacreditável ou Encouraçada. Ela chega na arena com um sorriso e olhando pra seu oponente, mas agora vestindo duas manoplas gigantes de metal que cobrem seus punhos negros e antebraços também. E em seguida ela também identifica o nome desse oponente gigantesco de presença forte, indicando que é a deusa exterior Morrigan. A narradora continua dizendo também várias frases que a própria deusa Morrigan disse em outros momentos, frases como: a deusa mais forte? Não me faça rir. Ou frases como: eu sou a mais forte entre todas as deusas do paraíso e também entre todos os deuses. A narradora continua dizendo coisas sobre a Morrigan, dizendo que no passado foi realizado o torneio chamado de Torneio da Deusa Mais Forte do Paraíso, e ela diz também que no final desse torneio, a Equidna, que era considerada a favorita para vencer o torneio, foi completamente esmagada pela Morrigan até não sobrar nada. E ela diz também que o poder destrutivo que ela carrega consigo sem dúvidas é de classe mais alta, um poder chamado de classe Dreadnought, um nome clássico para se chamar navios bem encouraçados. Para quem não sabe, Equidna, na mitologia grega, é considerada a mãe de todos os monstros, e ela é mãe de monstros como o monstro Quimera, o monstro Hydra e também o monstro Cerberus, o grande cachorro de 3 cabeças do Hades, que também já existe no universo Shumatsu. Agora Morrigan e Neza se encaram dentro da arena e a Morrigan é a primeira que quebra o gelo, perguntando com um tom sério pro Neza qual é que é a dele. Ela pergunta pra ele se ele tem se alimentado direito, já que tá encarando ela com o rosto todo pálido, parecendo um doente. Mas em seguida ela pergunta meio chateada que ela realmente deu azar de cair contra um merdinha desses. E nessa página vemos uma visão de perspectiva onde vemos a comparação de tamanho dos dois, onde a Morrigan é simplesmente uma gigante se comparado ao Neza. Mas sem medo nenhum da Morrigan, Neza apenas encara ela e diz que isso tudo é extremamente patético. Mas ela não entende essa fala do Neza. Mas em seguida ele diz que pela experiência própria dele, enfrentar um brutamontes imbecil assim que
nem ela é a coisa mais entediante que existe. Neza encara ela sem expressão nenhuma no rosto, já a Morgan fica extremamente irritada com ele, dando uma breve risada da fala dele e dizendo que ele tá se achando demais agora. A narradora começa a falar novamente, citando mais das frases da Morgan. Ela diz que não importa quem seja Zeus ou seja Odin, se alguém ficar no caminho dela, ela vai acabar com todos eles. E em seguida a narradora diz que essa é a destemida grande Rainha Morgan. E agora a narradora por fim dá início oficial à luta da quarta rodada do Apocalipse dos Deuses. E é com a cena da Morgan desferindo um soco na direção do Neza que o capítulo termina. Gurizada, esse capítulo na minha opinião teve alguns pontos bem bons que eu realmente gostei, mas teve também alguns pontos ruins que eu tenho que criticar, né? Mas claro, todos os pontos bons e ruins são todas minhas opiniões pessoais, como sempre. Um ponto bom que eu vejo que esse capítulo teve foi a grande expansão de lore que nós tivemos. Uma expansão até que bem coerente, principalmente na parte dos mechas, falando sobre toda a guerra que tinha antes com deuses malignos exteriores, e falar que os deuses necessitavam dos mechas também para fazer esse trabalho que eles não conseguiam fazer ou não podiam. Explicando a origem deles foi bem importante, eu acho. Afinal, nós já temos mechas desde o início de Shumatsu, como o próprio Heimdall. Já que sabemos que deuses mechas são criados para um objetivo primordial, a gente também descobriu no mangá principal que o Heimdall também foi criado para um objetivo principal, que era o Ragnarok, e talvez nada além disso. Outras coisas legais foram apresentar novas caras na obra, como a própria Equidna, que é bem importante na mitologia grega, como também aumentar a lore dizendo que já aconteceu no passado um torneio que foi feito só entre deusas, e sinceramente eu não espero que aconteça no futuro mais um spin-off desse torneio de deusas, porque afinal a gente já sabe que a Morgan ganhou. Mas em pontos ruins eu tenho que dizer que esse capítulo foi excepcionalmente feio. Essa obra já é feia na minha opinião por si só, mas esse capítulo superou todos os limites da feiura, ficando bizarro o negócio. Vários quadros da Morgan todo mal desenhado, com a anatomia toda bizarra e feia, vários quadros do Neza também extremamente magro, esquisito, e alguns ele ainda parece um boneco palito, todo mal feito e fudido. Sério, cara, por que eles tratam tão mal esse spin-off em questão de arte? Eu não entendo. Claro que eu entendo que no fim essa é a arte do artista que tá desenhando e não tem muito como mudar isso, mas o cara poderia trabalhar um pouco melhor, né, se dedicar um pouco mais no bagulho. E claro que não é uma equipe gigante que tá fazendo como a Aditica, que não é gigante também, né, mas é uma equipe com mais pessoas, é só o cara e talvez algum auxiliar, sei lá, mas pô, eu aceitaria tranquilo capítulos um pouco menores com uma arte um pouco melhor. Outra coisa que eu não gostei muito foram essa introdução dos mechas na obra como alguma coisa super importante. Eu disse sim que os mechas foi uma boa coisa pra lore, pra explicar algumas coisas e tudo mais, mas os mechas terem sido bom pra lore e pra obra não quer dizer que isso foi bom pra mim ou que eu vou gostar, tá ligado? E não, eu não gostei muito dessa parada de mecha na história e tudo mais. Eu acho que isso empobrece um pouco a história em que esses mechas aparecem, principalmente empobrece a viagem do oeste do Kong, porque se tu bota mecha na história, eles servem de minions que podem morrer e tudo mais, sem grandes consequências, tá ligado? Fora que os designs desses mechas são simplesmente horrorosos e genéricos demais. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui, eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar aquele apoio magnífico desse vídeo e também comentar o que acharam do vídeo e também do capítulo em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!